Voltando aqui agora, vamos entrar em alguns exemplos que a Bíblia dá dessa corte, desses anjos mais simples, né? Simples assim, no que diz respeito às esferas de governo celeste. Para nós, mesmo sendo eles da categoria mais simples, mais baixa, né? mais rudimentar, ainda assim eles são, né, muito influentes no mundo espiritual e sobre os homens. Eles são os vigilantes. São anjos que Deus designou para exercerem juízo já aqui, limitando a ação dos homens maus, punindo os que são maus, recompensando, mesmo com recompensas temporárias, os bons, e avaliando as pessoas de acordo com o comportamento que elas têm. São aqueles também que provavelmente protegem o povo de Deus. E que quando não o fazem, há motivos misteriosos que talvez nós não entendamos na hora. Mas sempre há motivo, porque nada acontece por acaso. Então vamos ver alguns exemplos desses vigilantes. Esse tribunal do primeiro nível, que era tipificado pelos tribunais cíveis de Israel, a quem o Senhor Jesus fala que nós poderemos estar sujeitos se alimentarmos ira no coração. Então, olha, irmão, vamos trazer isso aqui para a nossa experiência. Você fala assim, por que tal coisa acontece com tal pessoa? Por que isso está acontecendo? Claro, nós não somos Deus, não somos soberanos para adivinhar tudo. Mas baseado em algumas luzes, alguns lampejos de luz que há na palavra de Deus aqui, nós sabemos que o Senhor Jesus falou que se eu alimentar ira no meu coração, eu posso estar sujeito a esse primeiro nível de julgamento. O julgamento de tribunal que tipifica esse primeiro nível do julgamento dos anjos. Significa que esses anjos vão ter permissão para interferir na minha vida. Que essa parte do mundo espiritual vai interferir na minha vida, não para o bem. Muitas vezes para disciplina e disciplinas severas. Como vai ser o caso aqui de Nabucodonosor. Lembra que Jesus falou que dependendo da condição do meu coração, eu sou entregue já a esse tribunal. Ou seja, esses anjos terão permissão de vir me disciplinar, para ver se através disso eu enxergo a mão de Deus, me arrependo e o Espírito Santo possa me transformar. Então, muitos embaraços que tem na nossa vida, muitos nós não dados, é que atraem consequências severas da quarentena de Deus, da disciplina de Deus. Claro que existe a disciplina do Espírito Santo, mas isso é um outro assunto. O Espírito Santo, a disciplina do Espírito Santo é soberana e total. Ela usa tudo para me transformar. Inclusive essa disciplina através desses anjos aqui, interferindo na minha vida. Mas ela usa tudo. Mas aqui eu estou falando especificamente desse departamento, da disciplina do tribunal dos anjos, dos vigilantes. Jesus falou, faça aqui a relação. Se você tiver ira no coração contra o irmão, você ficará sujeito ao julgamento de tribunal. Que é o nível mais baixo, mas já é um tribunal, que começa já nessa era aqui. E nós vamos ver que Nabucodonosor, quando não foi uma ira que ele alimentou, mas foi soberba, foi de novo uma condição do coração. Na mesma hora, os vigilantes interferiram na sua vida. Então, se tem acontecido coisas na minha e na sua vida que nós não entendemos, é bom nós buscarmos o Senhor. Não estou falando aqui para você buscar vigilante, não, querer orar para anjo, para revelar. Não, é isso não. O único que revela, o único que media a nossa causa a Deus e que é pronto a nos socorrer é o Senhor Jesus. Embora ele se sirva dos anjos, mas nós só somos autorizados a invocar o Senhor e não os anjos. Vá ao Senhor e diga, Senhor, o que na minha vida está te desagradando? Será que eu tenho ira e ódio contra alguém? Será que eu deixei de perdoar uma pessoa? Tantas desgraças que acontecem na vida de alguns. Tragédias, doenças mortais. Será que não tem nada mesmo para ser resolvido? Jesus disse, se você se irar contra o seu irmão e subirá uma mágoa, você já está sujeito ao julgamento do tribunal. Essas forças espirituais passarão a atuar na sua vida.
para a disciplina. Elas atuam também para recompensas, para bênçãos da parte de Deus. Mas atuam para disciplina, porque ali está falando de julgamento. Atuam para disciplina, dependendo de como meu coração se encontra, de como têm sido minhas obras. Esse é o tribunal dos anjos em seu primeiro nível, a corte dos vigilantes. Vamos ver um exemplo disso. Talvez o exemplo mais instrutivo do tribunal dos anjos seja aquele mencionado em Daniel. Quando o grande rei da Babilônia, no capítulo 4 de Daniel, se afastou mais e mais de Deus, deixou de mostrar misericórdia ao pobre e atribuiu a si mesmo toda a glória do seu poder, os anjos vigilantes tiveram sua sessão. Olha só, irmão. Isso aqui é de assustar. Esses anjos, quando a coisa é muito escancarada, é muito fácil de se resolver, porque está muito na cara os pecados e o que essas pessoas têm feito, esses anjos não precisam nem consultar a Deus. Eles receberam de Deus a autoridade de intervir, porque eles conhecem muitas das leis espirituais do reino de Deus. Muito dos livros, dos registros santos, da jurisprudência divina é conhecida por eles. E eles intervêm, eles decidem o que deve ser feito com a pessoa. Olha que coisa. Agora, é claro, quando uma coisa é muito além até para eles, porque como diz o texto de Jó, até nos seus anjos Deus vê em perfeição, eles não são perfeitos como Deus, então eles têm que ir comparecer diante do Senhor. Assim como em Israel, as coisas que eram difíceis demais para ser julgado pelo tribunal civil tinham que ser levado para o Sinédrio, na capital, na casa de Deus, no templo, assim também as coisas desse primeiro nível de julgamento dos anjos, que é difícil demais para eles, eles têm que se reunir com o Senhor na capital, nos céus, e fazer um concílio, um sinédrio celestial para decidir o que deve ser feito. Aí o Senhor mesmo é que decide. Assim como na capital, era o Senhor mesmo que dava a palavra por meio do Urim e Tumim do sacerdote. Um exemplo desse sinédrio foi o caso de Jó. O caso de Jó era algo que inculcava os anjos de Deus, mexia com o orgulho de Satanás e era uma incógnita para o mundo espiritual. Então foi reunido um sinédrio para decidir a respeito de Jó, que já era perfeito em seus caminhos, mas que tinha coisas no seu coração que apenas Deus conhecia e que precisavam ser tratadas. E nesse caso, só o tribunal dos anjos não podiam resolver, então foi feito um sinédrio no céu. Você está vendo os níveis de julgamento? Mas no caso de Nabucodonosor, era um caso mais simples de resolver, vamos dizer assim. E eles não precisaram fazer um concílio celeste. Os próprios vigilantes decidiram o que deveria ser feito com Nabucodonosor, porque eles têm essa autoridade da parte de Deus. Foi delegada a eles, por enquanto. Se você ler o capítulo 4, diz que quando Nabucodonosor olhava e via a árvore grande, um santo, um sentinela descia do céu e disse: esse é o decreto dos vigilantes. Derrubem a árvore. Cortem a árvore. E deixem somente a cepa, para que ela seja regada pelo orvalho do céu. Passem sobre ela 7 tempos. Provavelmente 7 anos. Provavelmente, 7 anos. Até que reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Então esses vigilantes interferem sobre a situação das pessoas que andam em rebeldia contra Deus, que andam em obstinação. Muitas vezes, eles colocam loucura no coração dos soberbos, para que os soberbos sejam levados à ruína, como a Bíblia diz, sem que nem se deem conta do que estão fazendo. Muitas vezes, eles colocam aliados, que são pessoas más, uma contra a outra, para que o mal se destrua sozinho. Eles fazem isso. Aqui com Nabucodonosor, a soberba do rei fez com que um desses anjos decretasse que ele devia ficar louco como um animal e ser regado pelo orvalho do céu. Até que, humilhado, ele reconhecesse que o domínio total pertence apenas a Deus.
Então eles são anjos. Por que são sentinelas? Porque são responsáveis pela guarda das nações, dos homens, pela conduta dos homens, eles interferem e julgam. Mas o que é espantoso é que não só das nações eles são responsáveis. Jesus disse que os seus discípulos, se não andarem em obediência e não tratarem seus corações e forem permitidos serem tomados por ira, por ódio, por soberba, pelas mesmas coisas que tomaram o coração de Nabucodonosor, eles também estarão sujeitos a julgamento do tribunal dos vigilantes, tipificado pelo tribunal civil de Israel. Eles decidiram, né, que ele deveria receber um aviso. Então foi dado um aviso. Daniel revelou para ele, falou: rei, se humilha diante de Deus. Mas o rei não ouviu. E se esse aviso se tornasse sem efeito, seria seguido de uma severa punição. Também foi permitido a Nabucodonosor ver num sonho algo que o aterrorizou. Ele contemplou uma árvore imponente, simbolizando ele mesmo e toda a sua majestade e poder. Enquanto a contemplava, um vigilante, um santo, desceram do céu, um vigilante e um santo, desceram do céu e declararam sua sentença. Que autoridade o anjo reclamou e que tribunal havia pronunciado o julgamento por ele anunciado? Quer dizer, o anjo decretou a sentença, mas de onde veio a sentença? Quem que decretou a sentença que o anjo disse que Nabucodonosor sofreria? Aquele julgamento. Quem que decretou aquilo? Em Daniel 4 é dito que essa sentença é pelo decreto dos vigilantes e a ordem pela palavra dos santos. Esses santos aqui se refere aos santos anjos. Para que os viventes, para que os homens viventes, saibam que o Altíssimo é o Elion, o Senhor, governa o reino dos homens e o dá a quem quer, estabelece sobre ele até o mais humilde dos homens. Esses vigilantes foram designados para vindicar a majestade de Deus e para corrigir o pecado do seu servo Nabucodonosor. E parece que ao realizar a tarefa, eles agiram segundo a sabedoria que lhes havia sido dado e o conhecimento que tinham da vontade de Deus. Outro exemplo da interferência desses anjos julgando mais um soberbo, mais outro que alimentou coisas ímpias no coração. Herodes. Outro exemplo provável do julgamento dos tribunais dos anjos está no capítulo 12 de Atos. Tudo indica que a morte de Herodes Agripa foi atribuída a um anjo que agiu segundo as leis fixas dadas por Deus anteriormente. Tão logo o rei soberbo permitiu ser saudado como se fosse um deus, está lá em Atos 12, você pode conferir lá. Do versículo 20 ao 23 conta essa história. Atos 12, do versículo 20 ao 23. Diz que a hora que ele permitiu-se ser saudado como se fosse um deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, porque ele não creditou essa glória a Deus. Ele tomou para si como se ele fosse Deus. E o anjo do Senhor o feriu. No inchaço da sua soberba, ele ultrapassou o limite que o Altíssimo havia estabelecido para a sua paciência e foi cortado pela espada de um vigilante angélico. Em Eusébio de Cesareia, na História Eclesiástica, ali em um daqueles livros ali dos pais da igreja, aqueles verdinhos ali no fundo, né, na coleção patrística, Eusébio conta que foi possível ver o anjo. Herodes viu o anjo. E quando o anjo feriu, ele morreu apodrecendo, já expirando vermes pela boca e pelo nariz. Que coisa horrível. Esse é o exemplo de Herodes e Nabucodonosor, dois soberbos que não trataram a soberba no coração, não trataram a ira, a perversidade e a soberba do seu coração. E foram julgados pelo tribunal dos anjos, que presidem sobre o reino dos homens, sobre as ordens de Deus. Mas Jesus falou que os seus discípulos também poderiam ficar sujeitos a isso. Então, irmãos, se tem acontecendo coisas na sua vida, se você sente que tem sido um aviso de Deus e você não corrige, cuidado. A mão governamental de Deus pode estar vindo sobre você por meio desse tribunal. Não brinque com isso. Quando você vê, por exemplo, o que aconteceu com Napoleão, com Hitler,
Hitler estava a ponto de dominar o mundo, aí de repente dá uma louca nele, ele esquece do que já tinha acontecido na história de Napoleão, e ele manda seus exércitos invadirem a Rússia, depois de haver negociado que não faria isso. E os russos vão se recolhendo, se retirando, esvaziando as cidades, queimando, né, os suprimentos das cidades, e o exército de Hitler vai entrando, aí vem o inverno mortal e ceifa a vida de todos. E os que restaram, o exército russo veio e acabou com eles. Aí Hitler perdeu seu maior poder na guerra. Sua maior frente de poder na guerra. Foi totalmente destruída pelo frio rigoroso da Rússia. Mas eu pergunto para você, uma pessoa tão capaz como Hitler, tão estrategista, o que deu na cabeça dele para ele esquecer que não podia fazer isso? Essa soberba onde os soberbos são achados e onde são capturados pela insensatez provocada pela soberba. Da onde vem esse lapso de falha tão mortal para os soberbos? Dos vigilantes. Você pode ter certeza que o que fez Hitler esquecer do que não poderia ter esquecido foram esses vigilantes, para o bem da humanidade. Porque o que seria se Hitler tivesse conquistado também a Rússia e tivesse ganhado aquela guerra? Foi a mão de Deus que pega os sábios na sua própria astúcia, como diz o livro de Jó e como diz Paulo em 1 Coríntios 4. Deus, por meio desses anjos, faz com que loucura tome o coração dos soberbos. Os soberbos são conduzidos à loucura, sem que o saibam, e se destroem sozinhos. Assim tem sido a história, e sempre será. Porque quem se humilhar será exaltado, mas todo que se exaltar será humilhado. Então cuidado, irmão. Cuidado com o orgulho, cuidado com o ódio, cuidado com a ira. Você pode ficar sujeito ao tratamento, do julgamento, do tribunal, a corte dos vigilantes. Vamos ver mais um exemplo e eu vou parar por hoje. Nós vamos continuar desenvolvendo esse assunto. Os vigilantes e Balaão. Algumas vezes Deus interfere e refreia os homens do limite fatal, como no caso de Balaão. Quando o profeta desobediente se apressava em direção ao rei de Moabe, visando o lucro, sua mula saiu do caminho e foi para um campo. Ele a feriu e forçou-a a voltar, mas ela, aterrorizada, apertou contra o barranco o pé dele. Ele a feriu novamente e na terceira vez ela se recusou a prosseguir. Vendo que não podia ir nem pela direita nem para a esquerda, ela se abaixou diante dele. Ele, irado, feriu-a com a vara, mas Deus abriu a boca da mula e repreendeu sua loucura. A mula de Balaão disse a ele: acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ou seja, eu nunca fui assim. A mula, irmãos, que coisa, olha que coisa, um animal irracional foi mais sábio do que o profeta tolo. Pedro até disse que isso é um espantoso, que um animal irracional refreou a insensatez do profeta, de tão insensato que o profeta se tornou. Até o animal irracional estava sendo mais sensato que ele, inclusive sendo permitido falar com ele. A mula disse: será que não existe algum motivo agora para mim estar agindo assim? Naquele momento os olhos de Balaão foram abertos. Cegado pela ganância e com suas faculdades espirituais prejudicadas pela desobediência, seu próprio animal foi o primeiro a ver a forma ameaçadora no caminho. O anjo do Senhor com uma espada desembainhada na mão. Balaão caiu sobre seu rosto com grande terror, pois num instante compreendeu o perigo da situação. Ele havia chegado ao limite que Deus estabelecera. Havia apenas um passo entre ele e a morte. 2 vezes o anjo tomou posição para que houvesse possibilidade de retorno e de escape da sua espada, mas Balaão não percebeu a influência da sua presença. Inconsciente das coisas espirituais e só desejando lucro, ele impeliu seu animal para a beira da morte. Mas agora o anjo se colocou na parte estreita do caminho sem deixar passagem. O fim da clemência havia chegado. Se Balaão tivesse tentado passar novamente, seu corpo teria caído ao chão sem vida. Mas a mula se curvou e pela terceira vez salvou sua vida. O julgamento foi estabelecido, a decisão foi dada e os limites marcados. Se Balaão ultrapassasse o limite com a mesma mente,
isto é, falar a palavra que Balaque queria e receber a grande honra, a espada do anjo teria cortado. Se Deus não tivesse levado a mula a ver o ministro da vingança, o profeta não teria nem tempo para se arrepender. E aqui uma aplicação que ele faz disso. E nós vamos terminar lendo essa aplicação, né, e falando sobre essa questão na nossa vida também de modo prático. Por que muitos santos não completam seus dias? Por que muitos morrem na flor da idade? Nós não sabemos, não podemos ser Deus para julgar. Mas será que não havia algo no coração? Será que não ficou algo para ser tratado? Algo que Deus insistiu que a pessoa abandonasse e ela não abandonou? Então aqui ele faz uma pergunta. Sua vida está amarrada? Cuidado. Lembremos disso então quando estivermos buscando ansiosamente algum prazer ou lucro terreno, com o apoio da nossa vontade e esquecendo Deus. O invisível anjo do Senhor está no caminho com uma espada na mão, e se insistirmos em continuar, não saberemos se nosso próximo passo cruzará a linha fatal. Encontramos obstrução no caminho? Existem impedimentos que retardam nossa marcha ou nos forçam a voltar? Não fique amargo e irado, pois estas coisas, por mais desagradáveis que pareçam, podem ser programadas pela misericórdia de Deus. Elas são como a mula de Balaão para barrar nosso caminho, antes que alcancemos o ponto onde o ministro invisível da disciplina e, quem sabe, da morte, tenha tomado sua última posição. E aqui ele vai falar de um outro assunto, pecado para a morte física, que é o que João fala, que há pecado para a morte. E morte ali não é morte eterna, porque um santo não pode morrer eternamente. Eu fico impressionado quando eu vejo os calvinistas falar que o pecado para a morte ali é blasfêmia contra o Espírito Santo, que a pessoa está perdida eternamente, que João está falando disso. Mas como? Se João está falando que quem pecou para a morte é o irmão. Como é que uma pessoa pode ser irmão e não ter a vida eterna? Agora, se a pessoa é irmão e pecou para a morte, e a morte ali é morte eterna, a própria doutrina do calvinismo cai por terra. Eu fico impressionado como é que calvinista, que crê que não perde a salvação por causa da doutrina da perseverança final dos santos, pode acreditar em pecado para a morte eterna. Como se João estivesse falando ali de morte eterna. Ora, se João está falando ali de morte eterna, então o irmão, porque ele diz bem claro no texto que seu irmão pecou o pecado para a morte. O pecado para a morte ali é um irmão que comete. Ora, então há um certo pecado que pode fazer que até o crente deixe de ser filho de Deus e incorra em morte eterna. Isso anula a própria verdade pregada pelo calvinismo, da perseverança final dos santos e da não perda da salvação. Ora, não é de morte eterna que João está falando ali, porque quem está pecando é o irmão. E o irmão não pode perecer eternamente, por ser irmão, por ser pertencente ao Senhor. Dá para entender? Morte ali é morte física, como no caso de Ananias e Safira, como no caso dos coríntios que tocavam na mesa do Senhor de modo indevido e foram mortos. E muitas vezes o pecado para a morte, quem aplica a sentença é esses anjos. Como no caso de Herodes, como no caso de Nabucodonosor, que escapou por pouco, como no caso de Balaão, que escapou por pouco também. Então existe o pecado para a morte, morte física. Não pode ser morte eterna, porque está falando de irmão. Seu irmão cometer pecado para a morte. Se é irmão, tem vida eterna. Se tem vida eterna, a perseverança final dos santos é uma verdade, impede que esse salvo peque para a morte eterna eternamente. É tão simples de perceber isso. Que não está falando de morte eterna ali. Existe pecado para a morte nessa vida. Meditando nesses juízos do Senhor, somos constrangidos a orar mais ardentemente para que o Espírito da verdade nos guie em segurança através da espessa moita de perigos deste mundo de trevas. E quão humildes e submissos nos tornaremos. Ao redor de cada crente no Senhor Jesus, 2 círculos estão traçados. Se ele ultrapassar o primeiro, se encontrará no meio de perplexidade e aflições. Se ultrapassar o segundo, se encontrará com o anjo da morte. A morte se refere ao corpo, pois os redimidos não podem perecer para sempre, porque a salvação não depende deles, mas do divino substituto
que o substituiu de modo perfeito. Todavia, algumas vezes a punição da morte temporal é aplicada aos salvos. Se eles abusarem dos seus privilégios e se tornarem infrutíferos, se caírem em desobediência e permitirem ser cegados pelo Deus dessa era, e forem culpados de conduta escandalosa e derem lugar aos adversários do Senhor de blasfemarem seu nome, a ira pode sair dele, do Senhor, e consumi-los. Serão salvos nus, como alguém que só pôde escapar com sua vida de uma casa em chamas. Então perceberão que não fizeram para Cristo obras que o sigam. E continuando aqui diz, o Senhor tratou com a igreja em Corinto. E por causa da sua carnalidade, muitos entre os seus membros estavam fracos e doentes, e outros tantos dormiam. E pelos exemplos que vemos de enfermidades e diversos tipos de morte, parecem ser aplicados de acordo com as leis fixas pelos tribunais locais dos vigilantes. A eles nosso Senhor se referiu ao falar do julgamento ao qual seu povo estará sujeito, se permitir que um sentimento secreto de ira habite em seus corações. Nós vamos parar por aqui e no próximo vídeo dessa sessão nós vamos falar sobre o tribunal do Sinédrio, o tribunal de Deus, que é o nível mais profundo ainda de julgamento. Só esse julgamento aqui já é da gente se preocupar, irmãos. E Deus disciplina seus filhos assim nessa era agora, para que eles possam ser preparados e reinarem com Cristo na era vindoura. Se não é suficiente isso, eles podem até mesmo terem que encarar o tribunal do Sinédrio, podem pecar para a morte, serem punidos, e se não for possível corrigi-los nessa era, existe toda a punição durante a era vindoura também, na geena de fogo do milênio. Esse assunto é mais trabalhado pelo nosso irmão no volume 4, dessa série das grandes profecias da Bíblia, o volume 4, esse amarelo aqui é o volume 3, e no volume 4, que é um estudo praticamente de todo o Evangelho de Mateus, quase de todo o Evangelho de Mateus, quando ele está estudando o Sermão do Monte, ele mostra essa verdade para nós. A geena de fogo no milênio. Que Deus nos abençoe. Busque o Senhor, como eu também tenho que buscar. Busque você também o Senhor, para que você não seja pego e seja colocado debaixo do julgamento de tribunal. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.